Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Land Delas, uma iniciativa do Pilar Educacional da Land IT, para que a gente possa celebrar mulheres nas carreiras de exatas, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, tudo aquilo que brilha o nosso olho e que fez com que a gente chegasse até aqui. Eu sou Tatiana Campos, conselheira da Land, e hoje eu tenho um orgulho imenso de estar recebendo uma potência, que eu já estou animadíssima aqui só no aquecimento, de saber tudo que a gente vai poder conversar hoje. Obrigada por ter aceito. Eu estou aqui hoje com a Fernanda Morelli, uma engenheira, uma potência, falando de um assunto que para mim é encantador, principalmente porque eu não tenho muito conhecimento e vou adorar dividir isso com você. Fernanda, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, obrigada por ter aceito esse convite. E eu queria começar apresentando você, então eu acho que a gente vai fazer aí uns 5 minutinhos para que as pessoas te conheçam e entendam por que eu estou encantada de te receber aqui hoje. Eu que agradeço, né? Eu achei super lisonjeador esse convite, então eu agradeço pela oportunidade. Acho super bacana a gente trazer aí a voz feminina, né, para esse mundo que tá evoluindo, né? Mas ele ainda é um pouco masculino, né? Assim, a maioria, vamos dizer, né? E eu acho super legal, assim, a gente ter um espaço e dar voz, né, para mulheres aí nas exatas, na liderança, e mostrar aí toda a potência feminina. Esse é o nosso propósito, é para isso que a gente está aqui. Eu acho que o mais importante desse trabalho, Fê, é que conforme a gente vai mostrando que existem caminhos, possibilidades e que as coisas têm como acontecer, né, a gente vai motivando de uma forma diferente do que a gente teve a oportunidade de ser motivada. Né? Então, queria começar justamente por aí. Né? Queria entender a sua formação, queria saber o que te levou para a engenharia. Olha, a minha história é um pouco engraçada, vou dizer assim, né? Desde quando eu estava estudando, eu fiz lá um teste vocacional, né? Então, quero saber o que eu quero fazer, vou fazer um teste vocacional, meu Deus, medicina, farmácia, engenharia, matemática, assim, foi muito diverso, assim, nada específico o meu teste vocacional, né? E eu acho que mostra um pouco, assim, da minha... Porque eu sou muito inquieta, né? Então, mostra um pouco essa parte da minha personalidade. Então, quando eu olhei aquilo, falei, gente, o que eu fizer, tá tudo bem, né? E aí eu queria passar numa faculdade pública, então comecei a estudar ali para passar numa faculdade pública, mas eu não consegui, mas eu estava indo para a área da saúde. Olha isso, eu estava prestando odonto, farmácia, eu tinha vontade de fazer farmácia também. E eu não passei na pública, né? Mas eu falei, eu vou prestar uma particular. E prestei engenharia. E passei na engenharia. No começo foi aquela coisa, será que vai dar certo, né? Eu me questionei muito se eu estava ali no lugar certo, tal. Eu trabalhava, então tinha uma certa dificuldade ali para manter, para estudar, porque engenharia é um curso bastante puxado, né? Bem denso, tal. Então dava aquelas escorregadas. Mas depois eu me encontrei ali e ali foi. E aí comecei a trabalhar, fazer estágio. Não exatamente na área técnica, meu primeiro estágio eu fui para a área de marketing, olha só. Que bacana. Mas eu me encontrei ali, assim, eu falei, não, eu fiz a coisa certa. Depois, hoje, quando eu paro para pensar, acho que se eu tivesse feito a odontologia, ou feito outra coisa, não sei se eu estaria feliz. Então, hoje eu faço o que eu faço, eu gosto muito de estar fazendo o que eu faço hoje. Então, trabalhar com propósito, com aquilo que eu gosto. Então, eu acho que eu me encontrei. Então, fico super feliz. Eu sou engenheira de formação, caí dessa forma aí na engenharia, como eu te expliquei, de paraquedas. A minha história é assim, né? Caí de paraquedas na faculdade, caí de paraquedas na robótica. Mas eu me adaptei super bem. Então, como eu disse, entrei ali para fazer estágio na área de marketing, mas eu saí do marketing e fui para a área técnica. Aí eu fui para a engenharia e trabalhei bastante tempo ali dentro da engenharia, uns 4 anos dentro dessa empresa, mas, como sempre... E algum segmento da engenharia? Porque geralmente as pessoas falam engenharia... Não, engenharia tem uma diversidade enorme, Tem, né? o que você... Eu fiz engenharia de materiais. Que legal! É diferente, né? É diferente. Uma formação diferente. Então, a gente trabalha... Eu trabalhava especificamente com plástico. Então, eu me habilitei ali, fiz especialização em engenharia de materiais para polímeros.
de polímeros, né? Que legal. Então, a minha formação é essa. Então, Muito entrei bom. ali e depois comecei a trabalhar, fui para uma empresa, trabalhei, depois fui para a área técnica, mas eu sempre gostei muito da parte de gestão. Isso sempre me chamava muita atenção. Uhum. E aí eu fui fazer uma MBA aí de gestão, de pouco técnico também, mas com um olhar um pouco maior para o negócio, né? Aí eu fui fazer um MBA em gestão de produto, eu fiz na USP, ali no PES. Que legal, Fernanda. Eu acho que tem muita coisa enfim, eu acho que, como a gente comentou, né, uma das coisas que eu tenho percebido quando eu converso com essas mulheres, eu vou te falar uma coisa que para mim chamou muito a atenção, né? Eu tenho conversado com mulheres que eu conheço há muitos anos, mas que nós nunca falamos de carreira. Então, eu recebi amigas que falamos mais, né? A gente se conhece há mais de 20 anos, e foi a primeira vez que a gente se propôs esse diálogo sobre carreira, né, para falar de trabalho, para falar dos nossos negócios, para falar sobre aquilo que brilha o nosso olho todo dia, mas que não é um assunto feminino tão comum. É verdade. Né? E aí eu me surpreendi com algumas coisas, e uma delas é o que eu divido com você, né? Essa inquietação. Sim. Então, somos mulheres muito inquietas com as conformidades e muitas coisas que nos levam, geralmente, à inovação, à tecnologia, a buscar soluções diferentes para as coisas que estão ao nosso redor. Isso é muito legal, né? Eu estou encontrando aí essas sinergias. E aí eu queria saber um pouquinho dessa tua jornada, porque você vai da área técnica para uma liderança, né? Você vai para um universo de M&A, você vai para um universo de startup, mas você se coloca como uma executiva hoje, como uma líder, né? Como é que foi essa transição e o que te motivou a fazer esse caminho? Quando a gente é jovem, né? Então a gente tá pensando numa carreira, e você está pensando numa carreira, pelo menos era o meu caso, né? Vai entrar numa grande empresa e fazer carreira dentro da empresa. Mas você sabe que eu tenho muito a agradecer a empresas que eu trabalhei. Elas me deram muitas experiências, né? Assim, tanto a Volkswagen como a antiga BEMS, hoje é Anchor, que ela chama, né? Ela me deu uma oportunidade de enxergar negócio maravilhoso. Mas eu não era feliz. Eu fazia o meu trabalho, fazia bem feito, mas eu sempre tinha aquela impressão que eu estava no lugar errado. E isso me incomodava muito, né? Então, eu trabalhei muitos anos. Eu comecei a trabalhar muito jovem, precisava pagar faculdade, então fui trabalhar, vou pagar faculdade e tal. E aí entrei no estágio e fiquei bastante tempo dentro dessa empresa de embalagens, né? Mas sempre com aquela sensação. Mas eu achava que eu tinha que mudar de empresa, mudar de cargo. Não parava. Quando saí dali, eu fui trabalhar na Volkswagen. Também mudei totalmente de ramo. Mas Volkswagen, assim, tem uma cultura muito diferente e tal. Não me adaptei muito. É uma indústria muito tradicional, né, Fernanda? Muito tradicional, é alemã. E eu falei, esse não é o meu lugar. Né? Uma pessoa tão inquieta como eu, uma pessoa que quer fazer, quer construir, não dá muito certo aqui. Saí também e voltei para a antiga empresa, a BEMS, né? Mas ainda sempre com aquela sensação, né? Então, e o meu amigo José Carlos, a gente acabava discutindo, a gente queria, vamos inventar alguma coisa, vamos fazer tal, não sei o quê. E ele sempre me chamando, vem trabalhar comigo. Eu falava, não entendo nada disso aí que você está fazendo. Que legal, essa parte é a melhor. Mas como assim trabalhar para a área de segurança, né? A gente não entende. Não, mas você trabalhou com marketing, né? Eu trabalhei com inteligência de mercado, eu trabalhei com produto. Não, a gente estuda o mercado, a gente vai resolver. Enfim, eu saí de lá e fui para a startup chamada Unidroid, que era só eu e ele no começo. Só nós dois. Então, ele primeiramente fez um produto. Então, o José Carlos, né, ele fez um produto, ele fez um robô de combate a incêndio e começou a mostrar no mercado. E ele ficava me chamando para ir trabalhar com ele. E aí eu fui em 2020. Falei, eu vou. Eu também estava cansada. Eu falei, esse mundo corporativo já estou cansada, quero fazer algo diferente, preciso de um desafio. E eu sempre tinha aquela sensação que eu ainda não tinha me encontrado, aquilo não me preenchia. Né? Fui trabalhar com ele, era eu e ele só. Na startup. E foi muito interessante que eu entrei num momento bastante especial para a startup, porque eu entrei, um mês depois a Petrobras abriu um módulo, um desafio para o mercado, para as startups.
E a gente ganhou... Uma espécie de hackathon, alguma coisa assim? Era Um projeto um mesmo, projeto. desafiador. Então, eles lançaram lá, a gente vai abrir um edital, né? Foi via de... Com alguns desafios para bom. startups. Porque até então, essas grandes empresas, elas não trabalhavam com startup. Sim. Elas gostariam, mas os processos das grandes empresas não estavam prontos para trabalhar com as startups. Essa é a grande verdade, né? E é uma grande perda, né, Fernanda, se você me permite, porque eu trabalhei também em empresas mais conservadoras tradicionais e eu acho que um dos grandes prejuízos é justamente a velocidade de testar, inovar, provar, corrigir rota se necessário, mas que a gente tenha liberdades diferentes para esse momento e esse bichinho da inovação. Porque ele não acontece em processos tradicionais. Né? E é muito legal você trazer esse tema, porque para algumas empresas que muito provavelmente vão escutar a gente em algum momento, em lembrarem, né, de que é nas startups que a velocidade do negócio está acontecendo. Exatamente. Muito E legal. é esse discurso que a Petrobras trouxe mesmo. A gente, para desenvolver um projeto desse, a gente levaria 10 anos, enquanto vocês trouxeram para a gente e entregou em 1 ano. Nunca a gente ia conseguir essa velocidade. Porque eles têm uma série de processos que eles precisam fazer, né? E assim, por incrível que pareça, 2 pessoas fazendo e pensando junto, elas são mais rápidas do que uma equipe de muitas pessoas. Processualmente, a entrega vai sair mais rápida, né? E a gente ganhou um desafio da Petrobras. Então, foi assim, de logo de cara, logo de início. E também entrou pandemia, né? Foi tudo junto, foi 2020. Aí entrou pandemia, ao mesmo tempo entrou esse processo da Petrobras. Mas a gente ficou fechado ali, só trabalhando aí nesse processo aí da Petrobras e deu super certo. Então, a gente conseguiu passar ali no desafio, você tinha que fazer pitch, mostrar plano de negócio e tal, né? E é até legal, porque aí eu trouxe toda a experiência, né? Tem que montar um plano de negócio. Puxa, mas eu tenho experiência de marketing, de comercial, eu tenho experiência técnica. Você sabe desenvolver produto, você eu sei sabe fazer cálculo de processo, cálculo de custo, né? E aí eu trouxe tudo isso, né? Para a Unidroid, vamos dizer assim, é toda essa visão, e era isso que o José Carlos, ele já sabia, era isso que ele queria trazer mesmo, porque ele tem a visão bastante técnica, ele é um cientista maravilhoso, e precisava de alguém, assim, com uma visão mais de negócio, né, de custo até, preço, essas coisas, mercado, então deu super certo aí a nossa união. E é muito bacana, porque é essa engrenagem que faz o negócio acontecer. E é tão legal quando a gente tem essa clareza de visão de que não é só o técnico, não é só o negócio, não é só o marketing, as coisas precisam de uma engrenagem para funcionar. E que bom, né? Que bom que você aceitou o desafio, porque eu acho que numa visão lógica, a gente até comentou um pouco sobre isso, Exatamente. Não era um caminho racional. Não era o e caminho muitas das racional. nossas decisões não são. Né? Eu acho que isso também vem do feminino. A gente é emoção. A gente também se segue caminhos que nos encantam, nem sempre com uma visão tão racional e exata assim. É verdade. Né? Muito legal. Como é que foi para você essa transição, né? Porque aí você vai de sócia de uma startup e hoje você é uma diretora executiva e aí é da Ambipar Robotics, né? Exatamente. Como é que foi essa transição? O que aconteceu nesse caminho? A gente entregou o projeto da Petrobras, vou continuar porque faz parte aí da sequência, né? A gente entregou o projeto ali da Petrobras, mas a gente tinha uma empresa aberta, tinha um produto aprovado e agora precisava ganhar mercado, precisava escalar, precisava vender, né? Então, assim, com a Petrobras, foi super bacana. Esse programa da Petrobras, a gente foi a primeira empresa a entregar o produto, entregar aprovação, entregar relatórios. A gente cumpriu todos os quesitos lá e a gente foi a primeira empresa a fazer todas as entregas. Tá bom. E isso trouxe para a gente uma parceria muito forte com a Petrobras. Isso ajudou a gente também a ir para o mercado e falar, agora eu preciso de um parceiro forte comercial. Né? Eu preciso ir para o mercado, agora eu preciso vender e também preciso de um sócio, porque eu preciso de uma fábrica. Né? Então, a gente abriu aí rodada de negócio, rodada de investimento dentro da empresa, para a gente poder crescer, para a gente sair ali só eu e o José Carlos, a gente poder crescer.
né? E aí a gente analisou algumas propostas, até inicialmente a gente tinha feito uma parceria com uma outra empresa, até aparecer a Ambipar. Então, apareceu a Ambipar, estava interessado ali no nosso projeto, eles adoraram, porque eles queriam investir bastante em tecnologia, é uma empresa hoje que ela tem foco ali de meio ambiente, mas também eles gostam bastante de tecnologia. Então, quando eles viram nosso produto, adoraram. E eu já estava ali como diretora executiva ali da Unidroid, porém de uma startup muito pequena, né? Então, digamos assim, que eu fui crescendo ali junto com a Unidroid, junto com essa parceria com a Ambipar, eu fui crescendo ali e já estou aí já há um bom tempo já aí nesse cargo e tá dando super certo. E eu acho que o mais incrível, e quem tá assistindo vai perceber, né? É o brilho no teu olho contando essa história, Fê. E que gostoso. Foi o que eu te falei, né? Que eu sempre tinha aquela sensação de estar incompleta. Eu tô aqui, mas eu acho que ainda não me encontrei, estava sempre insatisfeita. E lá é uma vida louca, né? Vida de empreendedor é uma coisa maluca, né? Cada dia é um flash, cada dia é um desafio novo. Me fala. E só que você faz com mais propósito, né? Você faz com amor, porque aquilo é seu, você faz com propósito. E é engraçado, se eu fosse usar a razão, não estaria lá. E eu fui realmente porque queria algo novo. E eu gosto muito do que eu faço hoje. Apesar de quase ficar maluca. Mas é muita responsabilidade, você tem que entender de A a Z, tomar decisões o tempo inteiro. É tudo muito maluco, mas é tudo muito gostoso, assim. Eu gosto, eu adoro desafios. Apaixonante ouvir essa história, Fê, de verdade, muito gostoso de falar isso. E eu queria entender de você um pouquinho, né? Você falou dessa mudança, desse crescimento, e as coisas tomaram proporções diferentes, né? Então, as decisões, elas também mudaram o tamanho do risco, o tamanho da responsabilidade. E eu queria ouvir de você um pouquinho, né? Dessa participação no M&A entre a Unidroid e a Ambipar, e como é que você coloca esse ponto de destaque, né? O que muda para você nesse alinhamento de visão do que era uma startup, do que é uma empresa diferente, talvez mais estruturada, maior, com mais processos e com coisas que talvez você não tivesse pensado quando aceitou o desafio, né, da Unidroid. Então, o que mudou para você e como é que foi esse crescimento? Porque é obviamente que você também cresceu junto com esse caminho. Com certeza, né? Com certeza. O M&A, ele tem algumas fases, né? Ele tem um antes, um durante e um depois, né? Então, e é o que você falou, eu fui crescendo mesmo ali no caminho, né? Então, essa primeira fase ali, que não é o antes, mas que é o começo de você ter que vender a sua empresa, mostrar valor da sua empresa, tal, e lidar com gente muito alto nível, né? Você sentar numa mesa para negociar a sua empresa, né? Negociar... uma empresa dessa não está falando de pouca coisa, está falando de muita, né? Então, realmente é bastante desafiador. Não vou falar pesado, porque de certa forma é legal, né? Mas é bastante desafiador. Você tem que ser muito firme, a gente gosta. Você tem que ser muito firme ali no seu propósito, você tem que defender a sua empresa com unhas e dentes, porque cada um faz seu papel. Você de vender e o outro de comprar. E ali tem ali toda a negociação, né? Então, essa primeira fase a gente pensa que é mais difícil, mas não é. Eu acho que não é, porque para mim é a última. Mas vamos lá, vou por partes, né? E depois ali você tem toda uma integração, que foi que você comentou. Então, você tem uma cultura de startup, que você é muito ágil, faz tudo muito rápido, toma decisões rápidas, né? Até quando se toma decisões rápidas, as consequências são muito rápidas também. Né? Então, e você tem que passar, você entra para um grupo de grande porte, onde tem muita governança, muitos processos, sabe? E o desafio ali é você conseguir um engajamento e achar o meio termo, né? Porque você não vira uma chave, né? Até não é só a equipe, mas é a gente também. Né? Então, você tem que aceitar, você tem que se abrir e ir transitando ali, e trazer a equipe junto, engajar todo mundo. Olha, pessoal, vamos achar um meio termo, porque as pessoas que entraram inicialmente com a gente entraram para uma startup. E agora a gente ia ter que se adaptar a uma empresa de grande porte, cheia de processos, uma empresa que é listada na bolsa.
que tem milhões de relatórios, né? Mas foi difícil, mas assim, eu acho que a própria Ambipar, ela deu o tempo, sabe? Eles fizeram acompanhamento, eles deram um tempo ali para a gente fazer toda essa transição. Então, foi feito, a gente se adaptou e a gente vai modelando ali, sabe? Então, a gente não fica fisicamente junto, então a gente ainda está na nossa fábrica lá em Jacareí, então a gente fica ali meio transitando ali nos dois mundos, sabe? Porque a gente ainda tem bastante enraizada ali a cultura de startup, de ser mais ágil, de ser mais leve até o ambiente, né? Muito bom. E aproveitando essa conversa sobre inovação, sobre a transformação, é importante lembrar que a Lend IT é um parceiro que as empresas podem contar para esse momento de transformação digital. É uma empresa que pode ajudar na aceleração dessa transformação, criando caminhos e fortalecendo o ecossistema de negócios. Fernanda, quando a gente fala sobre esse desafio eu estou encantada com o assunto de verdade, assim, tá me trazendo uma série de insights e até a inspiração, né? Que eu acho que muitas vezes a gente procura os lugares e eu estou realmente muito feliz de ver o teu olho brilhando e você contando essa história, porque você realmente mergulhou nisso. Sim. Né? Você deve ter vivido aqueles altos e baixos do empreendedorismo deliciosamente, com muita emoção, né? E é uma montanha-russa. Total. Porque requer, né, que a gente esteja preparado. Mas vamos falar um pouquinho, né, desse processo de desenvolvimento e também trazendo, que eu acho que é muito legal, porque muitas vezes o processo da startup ele fica parecendo uma aventura, né? E as pessoas ouvem a gente contando e parece que é uma história da nossa cabeça, que a gente foi inventando como fazer. E não é, porque a gente aprende metodologias, porque a gente aprendeu. E tem uma base acadêmica que suporta toda essa trajetória, né? Não é mágica. Então, quando a gente fala, por exemplo, desse processo todo, vem a questão da pesquisa e desenvolvimento, vem o trabalho de concretização do negócio, o plano de negócio, como você bem colocou, conseguir entrar no edital da Petrobras sem um preparo e sem conhecimento, você não chega no final do produto. Não chega no final. A gente sabe, né? Assim, a regulamentação governamental ela é muito pesada. As empresas estatais, as empresas públicas têm os seus regulamentos e editais que não são simples, nem de interpretação de texto, nem do básico do básico, né? Ler o edital não é simples. Imagina cumprir tudo aquilo. Todos os quesitos de qualidade, de entrega, realmente é bem complexo. E tem um desafio. Então, eu queria entender um pouquinho como é que foi esse processo, né, da gente falar sobre a construção disso tudo. Como é que foi essa parte de pesquisa e desenvolvimento, inteligência de mercado? O que você entende que foram os skills necessários para você compor esse desafio entre vocês? Porque você falou que tinha uma pessoa muito técnica ali. Vou te dizer que o José Carlos, ele teve uma visão além da minha, para me chamar. Ele foi o visionário da história. Ele foi visionário, porque nem eu sabia que eu tinha esses skills, para falar a verdade, né? Mas eu tinha essas experiências profissionais, né? Então, eu tinha uma formação acadêmica, né? Sólida de engenharia. Eu tinha um MBA, já com uma visão mais de negócio. Então, eu fiz toda essa formação, né? E eu fui desenvolvendo isso dentro das empresas que eu trabalhei. E quando eu encontrei ele na Volkswagen, né? Então, a gente trabalhou junto na Volkswagen, ele percebeu. Então, quando ele me chamou, foi justamente porque ele sabia que eu tinha uma diversidade de experiência aí que traria para a empresa, né? Quando a gente entrou nesse processo, é o que você falou, o processo de Petrobras é super rígido, né? Desde a parte de documentação, há um cronograma, há uma descrição de produto, né? E a gente teve que montar tudo isso. E eu trazer toda essa experiência, por isso que eu iniciei falando sobre isso, eu trazer toda a experiência, sabe? Eu trabalhei 8 anos em engenharia, então trouxe toda a experiência da engenharia. Eu trabalhei em marketing, trabalhei em produto, com pesquisa de mercado, com pricing, então sabia montar custo muito bem, margem, sabe? Então você sabe fazer custo, sabe fazer preço, sabe estudar o mercado. Quando você vê, você tem isso aí montado, né? Quando eu vi, a gente tinha ali todos os quesitos para poder montar esse plano de negócio, né? Então, o desenvolvimento ali, a pesquisa e desenvolvimento ficou mais com a parte do José Carlos mesmo, a gente fez junto também, eu também participei bastante, mas vamos falar, a responsabilidade maior era dele, né? Mas para você apresentar um plano de negócio, é completo.
né? E você ainda tem que fazer o pitch. Complexo. Você ainda tem que fazer o pitch, né? Então, realmente você precisa estudar, você precisa ter experiência, sabe? Então, eu realmente acho que quando eu entrei lá e entrou esse desafio, eu trouxe tudo que eu já tinha aprendido. Tanto da parte de faculdade, como a minha parte de experiência mesmo dentro das outras empresas. Um olhar que eu gosto, do olhar de gestão. Então, ali a gente acabou consolidando todo o aprendizado. Isso foi muito bacana, e é um projeto de super sucesso. Eu gosto muito dessa fala, Fê, e até comentei com você por quê, né, que eu gosto de puxar esse assunto, porque eu acho que existem algumas conversas que estão desvirtuando tanto a questão da formação acadêmica e das experiências que a gente precisa ter, vivenciando, aprendendo de fato como aquilo é realizado, para depois a gente querer escalar e fazer uma série de coisas. E vende-se um caminho fácil, né? Eu não tenho a menor dúvida de que se a gente tivesse tido essa ideia 20 anos atrás, vamos fazer um robô, vamos fazer robô. A gente não tinha experiência suficiente para montar uma empresa, para montar um plano de negócio consistente, coerente, sabe, completo. Toda a experiência valeu. Foi super importante, tanto a experiência acadêmica, tanto a experiência acadêmica quanto a experiência real e prática dentro das empresas. A gente não estaria onde a gente está se a gente não tivesse tido isso. Então, se eu tivesse tido essa ideia 20 anos atrás, não ia concretizar. E eu acho que isso resume bem o propósito da gente estar aqui, Fernanda, porque assim, meninas, estudem, não tem milagre, não tem mágica, o caminho existe, né? A gente conseguiu abrir muitas portas, mas sem a formação acadêmica, sem a dedicação para o conhecimento, não vai ter mágica no meio do caminho. Não tem mágica. E vamos falar um pouquinho sobre esse desafio agora da questão da escalabilidade, né? Porque quando a gente fala de escalar um software, já é um desafio, né? Trabalhei com desenvolvimento de produto, já fiz algumas coisas ali e é um desafio gigantesco você conseguir conceber a ideia do software, desenvolvê-lo e começar a escalar. E quando a gente fala de hardware, o negócio fica totalmente diferente. Fica muito mais, de fato, concreto, e não é a brincadeira do hardware e do software, mas quando a gente fala de equipamentos, né, o desafio é muito maior. Então, assim, como é que foi para você essa construção, né, de criar escalabilidade com esse produto e aí passa por logística, passa por um monte de coisas que precisavam acontecer. Como é que foi esse desafio para vocês? Esse é o maior desafio. Continua sendo, não foi? Não, acho que de todos, como eu disse, né? Quando eu falei do Mianei, que tinha 3 partes, eu falei, para mim, o último é o mais difícil, e para mim esse é o mais difícil. Porque o nosso produto, ele não existia, né? E você tem que quebrar uma cultura, né? Quebrar uma cultura, mostrar para o mercado sabe que precisa, mas de certa forma, hoje a robótica ela está um pouco mais disseminada e aceita. Mas se você pegar 5 anos atrás, ainda existia uma resistência maior, né? Então, as pessoas com receio de perder o trabalho, a força de trabalho para o robô. Então, se tinha uma certa resistência há 5 anos atrás. Hoje já mudou bastante esse cenário. Eu vou fazer a piada só porque a gente já passou aqui, acho que uma meia hora sem falar nisso, mas eu acho que o robô perdeu o protagonismo para IA, né? Porque agora tá todo mundo com medo de perder o emprego para IA, não mais para o robô. Então ele conseguiu. Ufa, agora os robôs respiram, porque quem tá aí na vez de ser o problema de todo mundo é a IA. Então que bom, né? Para mim é super ajuda. Então, essa parte, assim, é um desafio muito grande, né? Assim, o meu produto, assim, ele é um produto de venda complexa, né? É um produto de alto valor, né? Um investimento razoavelmente alto, né? São as empresas de grande porte, ou então é governamental. Então, o caminho é complexo. Então, o meu cliente são clientes mais complexos de lidar e de fazer negócio, né? Então, realmente é um desafio assim, grande. A gente deu muita sorte de ter começado com uma empresa como a Petrobras, com essa parceria, e hoje ele é meu cliente, é meu principal cliente, e isso me traz bastante credibilidade para o mercado,
né? Hoje eu vejo as empresas muito mais abertas ao nosso produto do que 5 anos atrás. Mas houve um desbravamento na hora de Houve criar, um por exemplo, uma desbravamento. cadeia logística para robô. Sim. Você não é um produto que você coloca no mercado e que ele já está maduro para receber. Não tá. Então, por isso que eu falei que você precisa fazer uma transformação cultural para você colocar esse produto dentro de uma empresa. Então, assim, onde eu já implementei hoje, eu preciso sentar com a empresa e falar assim, vamos fazer um plano, eu preciso incentivar a empresa a fazer um plano para uso do meu equipamento. Vamos colocar ela dentro do seu processo para ele não ficar encostado, por uma questão de cultura mesmo. Então, as pessoas ainda... Todo mundo quer o robô. Quem olha, se apaixona, nossa, ele é necessário, né? Aí, quando você compra, você ainda precisa, dentro das empresas, transformar a cultura para uso dele. Então, é bastante complexo essa escalabilidade. Mas está indo, né? Eu acho que agora as portas estão mais abertas. Então, hoje nosso equipamento também já está bastante conhecido no mercado. Onde a gente vai, as pessoas eu já vi, eu não sei aonde, já tinha visto propaganda, um amigo comentou. Então, hoje está muito mais aberta. Eu acho que essa questão, só das pessoas já saberem, né, já ajuda bastante a gente ali. E, assim, trabalhar a venda é uma venda complexa, é uma venda de 1 ano e meio, 2 anos, e o resultado não é tão rápido. Mas você tem que ir trabalhando, né? E ali ir fazendo para você colher daqui a pouquinho, mas estamos aí no caminho. E é muito bom ouvir você falando sobre isso, Fernanda, porque o mercado ele tem algumas ilusões em relação à adoção das novas tecnologias, à adoção da inovação, né? De novo, eu vou fazer essa analogia com a IA, porque ela está em voga, mas esse ponto da transformação cultural que antecede a adoção de qualquer novidade, né, também é necessária. E quantos projetos não dão certo justamente por conta disso, né? Quanto dinheiro se perde porque não se trabalha essa transformação antes disso chegar com a inovação, né? E eu acho que a gente tem histórias, assim, projetos e projetos que comprovam a necessidade, primeiro, da gente transformar a cultura, da gente preparar as pessoas para o novo, para que, então, essa tecnologia seja adotada de uma forma coerente, que ela faça sentido, que ela se pague. Isso é muito bacana. Eu acho que não é só o robô. Não, assim, uma vez me falaram, entrou um outro robô no mercado brasileiro. Ele é de fora e trouxeram para cá. Eu falei, isso não é ruim. Quanto mais gente falando sobre isso. Quanto mais gente falando sobre isso, mais gente conhecendo a tecnologia, isso é bom para nós. Exato. Isso não é uma coisa ruim. Então, assim, claro, né, que eu não quero que o meu concorrente bata de frente comigo, né? Eu espero que ele... não venha com um robôzinho baratinho roubar o nosso mercado, né? Não é. Mas, assim, não é ruim, porque realmente você precisa da transformação cultural para você poder fazer a implementação. Ela aconteceu já. Ela já aconteceu e as pessoas já estão falando e aceitando, né? Então, que bom, que bom. A gente fala desse momento. Eu concordo com você. Quanto mais pessoas falando sobre o assunto, né, o conhecimento dissemina. E a gente volta sempre nas mesmas falas, né? Da importância do conhecer, da importância da transformação cultural, da importância de envolver pessoas, porque, no final das contas, a tecnologia, ela precisa das pessoas. E a gente não foge disso. E aí, falando de pessoas, né, a gente vai falar sobre essa questão da liderança estratégica que você precisa exercer, não tem jeito, né? E como é que você consegue trazer essa liderança para um ambiente de robótica que vai além da tecnologia? É muita tecnologia o tempo todo, é muita complexidade tecnológica, mas, de novo, você está falando do pitch, do convencimento, da história, e uma venda de 1 ano, 1 ano e meio, não é um relacionamento simples nem rápido. Não. Como é que é essa liderança, né, essa presença da liderança feminina dentro desse ambiente complexo? É bem complexo. O complexo fica. Mas eu acho que chega a ser engraçado, mas por eu ser mulher, as pessoas me acolhem, né? Então, assim, eu estou num ambiente mais masculino, né? E as pessoas, elas têm a delicadeza de me acolher. Não, isso é bem bacana.
né? E também, claro que eu tive que exercer muito a minha autoconfiança ali, de ter que lidar com tudo isso e aprender a lidar com tudo isso, né? Mas eu acho que ali como líder, me exercer ali dentro da própria empresa, eu tô dentro de uma empresa de robótica, a gente faz robô, né? Como é que você faz, né? É conversando com todo mundo, é entendendo a dor de todo mundo, entendendo a dor da entrega de todo mundo ali dentro do trabalho, integrando todo mundo, né? Engajando, assim, que eu acho super importante ali dentro da empresa é a gente trazer ali o engajamento das pessoas, envolvendo as pessoas nas coisas, né? Como eu disse, a gente ainda tem esse espírito de startup. Então, você dá a responsabilidade, mas ela sabe da entrega. Todo mundo trabalha ali com brilho no olho para entregar aquilo que precisa, porque está todo mundo envolvido, sabe? Então, eu acho que tanto o meu papel como o do José Carlos é esse, né? Assim, da gente conseguir trazer toda essa movimentação e fazer as coisas acontecerem, com todo mundo sabendo a sua responsabilidade, né? Sabendo a sua entrega, sabendo que a gente está ali para fazer aquilo, né? E tem um fato muito engraçado. Divide com a gente. Chegou a ser engraçado, né? Um dos nossos primeiros equipamentos, a gente estava numa loucura, ele deu muito retrabalho. Hoje a gente já está no 10º, né? Mas lá eu não lembro agora se ele foi 1 ou 2, eu não me lembro mais. Mas a gente virou a noite montando equipamento, porque a gente tinha feito várias alterações naqueles equipamentos. Porque quando você está escalando, você também está amadurecendo o seu produto. Sem dúvida. Então, a gente tinha essa questão de amadurecimento e tal, então a gente tinha mudado muita coisa. Aí deu muito retrabalho e a gente sofreu muito na hora. Nasci aos 45 do segundo tempo, literalmente explodiu a peça dentro do equipamento. Pá! Desculpa. Isso era de madrugada já, porque a gente tinha que entregar, sei lá, depois de 2 dias. O funcionário sentou e chorou. Ele chorou que nem criança. Caramba. Você vê tamanho, o envolvimento da pessoa. Ele estava ali. Eu estava lá até... Antes de explodir, eu estava lá também. E eu falava, viu, pessoal? Vocês podem ir embora, né? Agora é uma questão aqui que precisa acertar, um ajuste fino. Vocês podem ir embora. Não, a gente vai ficar aqui até terminar. Até terminar, a gente vai ficar aqui. Não, mas vocês estão aqui, vocês estão com sono, tá todo mundo cansado, amanhã a gente precisa voltar. Não, a gente vai ficar aqui. E aí, quando explodiu a peça... O funcionário sentou e chorou. Aí o José Carlos, fecha tudo, gente, vamos embora, fecha tudo. Aí eles foram embora, no dia seguinte ele me ligou, e a gente sentou, parou, pensou o que fazer e resolveu lá de outra forma. Mas como as pessoas estavam envolvidas com aquilo, né, com aquela entrega, o compromisso ali de fazer aquela entrega. E eu acho que é esse o segredo, né, Fernanda? Tô te ouvindo falar, Fê, e é inevitável... fato, né? Assim, a tua liderança ela é feminina, por estilo e não por gênero. E isso é muito gostoso, porque eu acredito que você também teve a oportunidade de conviver com os diferentes estilos de liderança. Com certeza. Né? E as mulheres que acabam tendo que, e eu digo que é tendo que porque ninguém toma decisão voluntariamente, a gente se adapta ao contexto em que a gente está. Mas geralmente as mulheres que tiveram que adotar um estilo de liderança masculino foram as que mais tiveram dificuldade para serem acolhidas, para conseguirem esse convencimento e esse propósito coletivo. Né? Elas tiveram uma gestão, muitas vezes pelo respeito imposto, pela hierarquia, por uma série de outros fatores, mas não conseguem tocar esse lugar de criar propósito nas pessoas para que elas sigam aquilo e que elas façam. Né? E é tão mais gostoso quando a gente vê o time trabalhando por propósito, quando você entende esse lugar do colaborador que se emociona de fato e que chora de nervoso, de raiva, de tudo ali, porque é uma frustração realmente do time, né? E a gente tem um resultado diferente. Então, isso é muito legal. Né? Verdade. E você tá de parabéns, porque obrigada. Conseguir isso não é fácil. Não é fácil, assim. Não. Mas eu vou te falar, eu tenho um lado aí bem bravo, assim. A gente sempre Mas tem que ter, né? A gente é mãe, eu sou esposa, mãe, e aí a gente tem também toda essa questão ali de cuidar e de puxar a orelha a hora que precisa, né?
A gente consegue engajar, a gente faz isso com muito amor, mas a gente tem que também estar ali bem firme, vamos dizer assim, né? Somos mas humanas. Tem que ser, né? E todas as emoções vieram embarcadas, não tem como. E eu acho que é justamente saber tirar o melhor proveito disso tudo. Sim. Que faz a gente conseguir ter algum sucesso, conseguir entregar, conseguir fazer as coisas, ou pelo menos idealizar as nossas ideias e tirar elas do campo da imaginação. Verdade. Eu acho que isso e precisa de coragem, né? Muita. E a gente vê que a mulherada tá potente. Tá potente. Falando um pouquinho sobre essa questão das lideranças multidisciplinares, né, Fernanda? Eu tive a experiência uma vez de ser convidada para ser gestora de 2 engenheiros. E eles claramente me olhavam como alguém, um ser humano inferior, porque eu não tinha um curso de engenharia, eu nunca fui engenheira. E eu percebi assim, putz, eles não estão comprando, né, a minha liderança justamente porque eu não sou. Né? Eles estavam esperando alguém que talvez fosse uma super engenheira e eu não sou essa pessoa. E obviamente que depois de algum tempo de convivência a gente conseguiu criar, né, um estilo de trabalho. Mas não é fácil, né, a gente chegar para lideranças muitas vezes muito técnicas sem que a gente tenha os mesmos skills, sem que a gente tenha o que eles entendem por competência para falar sobre o assunto. Né? E você certamente não foi colocada ali para discutir tecnicamente, né? Você foi colocado ali para fazer gestão. Justamente porque eles eram excelentes engenheiros. Eles não precisavam de ninguém para falar sobre engenharia. O que eles precisavam eram outras competências que aí sim eu poderia somar ao time. Porque, de novo, é uma engrenagem. Exatamente. Né? Só a engenharia não estava resolvendo. Eles tinham muita, mas eles precisavam realmente de um outro papel ali. Eu acho que isso também deve acontecer com você no dia a dia, porque na liderança multidisciplinar, muitas vezes você, de novo, está falando da parte técnica, mas também está falando de negócios, e esses assuntos eles vão se misturando. Né? Qual que é a mágica da Fernanda para conseguir transitar por tantos assuntos durante o dia? E realmente a gente transita por todos os assuntos. Falar de tudo. Eu saio de uma reunião financeira, vou para uma reunião jurídica, eu vou para a operação, que vai para o comercial, que eu faço comercial da empresa. Então, a gente realmente transita em tudo, né? E eu acho que é justamente por eu gostar muito de fazer o que eu faço que eu acabo conseguindo fazer todo esse movimento aí de todas as áreas. Mas, falando um pouco de equipe de multidisciplinar, acho que o mais importante é você entender o que cada um precisa entregar e qual é a dificuldade de cada um, qual é a dor, né? Porque, claro que o cara da operação vai bater de frente com o cara do financeiro, com o cara comercial que vendeu. Precisa acontecer. A operação e o comercial vão sempre brigar. Essa vai ser a guerra. E se não brigar, a gente vai achar que tem coisa errada. Então, é lógico que tem, né? Mas eu acho, ali, você como líder dali, você tem que entender e saber fazer ali esses conflitos e tomar as decisões necessárias para que o negócio evolua. Né? Então, o jeito que você fala com o cara ali de finanças, e ele tem a entrega dele que é para fazer, ele tem que fazer a entrega dele ali, que é segurar os custos, né? Então, é muito diferente da forma que você fala com o pessoal da operação, que você tem que fazer a roda girar ali, ele também tem a dor dele, ele precisa daquele investimento, mas hoje você não consegue, o cara do financeiro não libera, né? Então, é você conseguir aí falar a língua de cada um conforme ali a sua entrega e a sua dor, vamos dizer assim, né? Que você tem que... E eu acho que quanto mais comprometidas as pessoas estão com o propósito daquilo que elas estão fazendo, mais passionais ficam essas discussões. E eu acho que elas ficam muito ricas, porque ninguém senta na mesa sem muito argumento. Né? E a gente vai para umas discussões assim muito bacanas, e o ponto, né, de falar que é uma briga, que é uma disputa, mas não é. Né? São pontos de vista e cada um defendendo o seu bravamente. Todo mundo tem razão. É isso. Só que você tem que chegar no consenso. E sabe o que eu adoro fazer? Eu ponho todo mundo junto. Uma delícia, né? Não, porque todo mundo também precisa enxergar um lado do outro. Porque se cada um trabalha só ali dentro do seu quadradinho, as pessoas não conseguem enxergar o todo. Por isso que eu falo de você entregar a responsabilidade de cada um, para ele poder se engajar. Então, assim, até o caldeireiro lá da minha operação eu ponho na mesa
Como é que você tá? O que você está fazendo hoje? Qual a sua dificuldade? O que precisa fazer para melhorar? Tal, não sei o quê. Aí o pessoal de finanças e todo mundo fala e todo mundo entra num acordo. Muito bom. Né? E aí dá ali os conflitos e você tem que tomar uma decisão. Você é o líder, né? Você, não, espera aí, pessoal, mas por causa disso a gente vai nessa direção. Então, como é que faz para se adaptar? Né? E vai fazendo. Aí eu gosto de pôr todo mundo junto ali. Essa multidisciplina ali eu gosto. E eu acho que aí você chega no ponto, né, que traz eu acho que o segredinho do sucesso de tudo isso, que é essa inteligência estratégica, né? A gente saber qual é o modus operandi, né, do nosso time, é conhecer as pessoas, é saber como elas funcionam de fato, porque não existe uma receita de bolo, não tem um script pronto, não vem o roteiro, né? Queria que viesse o manual de instruções, mas não vem. E cada indivíduo tem a sua especificidade, é único naquilo que faz, tem as suas competências, e a gente, como líder, acaba tendo esse desafio, né, de saber como é que a gente orquestra tudo isso. Uhum. E aí, quando a gente fala sobre a questão da inteligência estratégica, de novo, a gente combina as competências acadêmicas que você tem né, com a prática, com tudo mais, e também vem com essa questão da inteligência emocional. E como é que combina tudo isso para criar, de fato, essa inteligência estratégica? Você tocou num assunto profundo agora. É. Porque haja inteligência emocional, né? Realmente, assim, você tem que... Você fazer toda a estratégia ali da empresa é muito difícil, né? E, assim, no nosso caso não é uma receita de bolo, porque nós trabalhamos com produto novo, né? A gente está em processo de escala, então eu não tenho uma receita de bolo. Não tem nem benchmarking para você fazer. Não tenho, né? Então, vamos fazer um estudo de mercado. Com quem? Com quem? Então, o mercado, o que eu tenho ali do mercado, que eu preciso implementar culturas novas, de combate a incêndio, então, né, tem tudo isso daí. Mas o importante é você conseguir ir conduzindo ali conforme, né, as coisas vão se mostrando. Então, eu planejei esse caminho, você não pode ser rígido ao ponto de, não, eu vou continuar nesse caminho, quando você trabalha com uma inovação, né? Então, acho que essa inteligência estratégica é justamente você ir se adaptando as questões aí de mercado, vendo os desafios e estudando esses desafios para você passar mais essa barreira, né? E ali, sabe, como um rio ali cheio de curvas e vencendo. E uma capacidade de adaptação. Uma capacidade de adaptação. Você vai se adaptando e você vai construindo novos caminhos o tempo inteiro. Então, é muito importante. Você faz todo o seu planejamento, mas a todo momento você tem que voltar, revisitar, olhar e ver. Eu preciso de um caminho novo, não vou por aqui, vou por ali. Tem um plano A, tem um plano B, C, e vai indo. Nossa, muitos insights, Fê, muitos insights. Muito gostoso te ouvir falando sobre tudo isso. Muito bom mesmo, assim. Baita inspiração. Eu acho que... eu não sei se você já falou muito sobre isso, se você já teve a oportunidade de mentorar outras mulheres, se você já teve a oportunidade, faça isso, porque te ouvir falando realmente é inspirador. Eu acho que você vai ter bastante feedback sobre essa conversa. Sabe que... Desculpa te interromper, mas você falando, eu lembrei de uma coisa, que recentemente a gente fez um estudo dentro da empresa para fazer evaluation, né? Então lá atrás a gente negociou a empresa, mas como é que ela está agora? Né? A gente contratei uma consultoria externa, mas eu não me aguento, né? Ele está fazendo e eu estou fazendo. Adoro! E aí foi uma coisa incrível que a gente chegou... Eu não aguentei vontade de falar para meus filhos, tá vendo como não era só eu? E aí foi muito incrível que a gente chegou nos resultados parecidos, não iguais, claro que o deles tem uma chancela de uma consultoria, mas a gente chegou em resultados muito parecidos, né? E caramba, eu preciso usar essa minha experiência, que na verdade foi experiência, né? Então eu aprendi isso lá na escola, mas agora eu estou trazendo na prática e eu consigo mostrar
para outras pessoas, outras empresas. Como é a real de uma startup, do começo ao nem com uma empresa de grande porte, Sem dúvida. né? Então, é um baita aprendizado. É um baita aprendizado. E assim, né? Eu falei, preciso começar a estudar isso aí. Aí eu falei, eu vou começar a estudar. Voltei para estudar, falar, formação. Sempre a formação acadêmica. Sempre formação acadêmica. E agora eu estou fazendo uma nova formação de conselheira. E eu quero focar em startups, sabe? Porque você pega ali o pessoal muito sonhador, o pessoal com brilho nos olhos, sabe? E assim, muitas vezes inexperiente de negócio. É muita vontade e pouco meio. E assim, eles não sabem ainda, né? Eu falei, vou fazer essa formação. Aí eu tô finalizando aí minha formação para conselheira de startups. Que incrível. Eu tenho certeza que é um lugar que você vai se encontrar também, além de todos os outros que você já vivenciou. Sim, vamos ver. Porque Vai realmente eu gosto muito de fazer isso, né? E leva jeito, vai ter sucesso. Vamos falar um pouquinho sobre futuro, Fê, agora? Sim. Porque eu acho que a gente falou bastante sobre... e é engraçado porque quando a gente fala sobre tecnologia, sobre inovação e sobre esses produtos que a gente trabalha, parece que a gente já está falando do futuro para algumas pessoas. Uhum. E a gente está falando de um presente. E talvez de um passado, porque o que a gente já fez, a gente já fez. Né? Já está aí disponível, as empresas já podem adquirir um robô, já podem falar de uma série de assuntos. O que você vê como tendência, né, de maior impacto dentro da sua área de atuação? Né? Se a gente fosse falar, daqui a 5 anos, o que você acha que você vai estar se preparando para acontecer? Nossa, isso é tão incerto, né, para mim, porque tá tudo muito rápido, né? É impressionante. Então, há pouco tempo atrás, a gente não tinha, por exemplo, a China como uma referência tecnológica. Hoje, se você quer conhecer robô super moderno, você tem que ir para a China, né? Então, tá acontecendo tudo muito rápido, né? Mas na área de robótica, o que eu enxergo são os robôs evoluindo com IA, né? Isso aí Chegamos. Não tem para onde fugir, né? E assim, hoje você vê lá teste de um robô cortando cabelo, quando lança lá. Sim. Mas ele ainda não tem o detalhe fino, né? Eu acho que em pouquíssimo tempo isso aí vai estar muito ajustado. Porque hoje está tudo sendo programado com a inteligência artificial. Não são mais as pessoas fazendo. A própria inteligência artificial está evoluindo muito. Né? E quando a gente fala dessa capacidade do aprendizado de máquina, exato, é que eu acho que a gente vai chegar nesse lugar encantador de ver, de fato, a convergência tecnológica de tudo aquilo que está, né, desabrochando agora e que o mercado está conseguindo aderir, mas que a gente vai ver tudo isso acontecendo na convergência. Então, eu também eu concordo com vocês, sou muito fã, né, dessa junção da robótica se encontrando com a IA. Eu acho que a gente hoje... Eu tenho essa impressão, tá? Acho que eu sou muito otimista. Mas hoje a gente não consegue... Eu enxergo isso como otimismo, hein? A gente não consegue saber como é que vai estar daqui 5 anos. A gente ainda não tem essa percepção, porque vai ser muito... Uma virada de chave muito grande. E a gente precisa estar muito imerso nesse... A gente precisa estar vivenciando muito de perto, né? Com uma imersão que a gente tem nessa tecnologia toda para saber disso. E eu, assim, tô super ansiosa, porque no começo do ano eu quero ir pra China. Já tá programado? Já tá programado, pra gente desvendar ali e conhecer coisas novas. Lá cada dia é uma coisa nova. É incrível, assim, pra nossa área, é incrível. Eu vou querer saber depois dessa viagem. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o conselho aí para as profissionais de inovação, para as meninas que estão entrando nessa área. Né? A gente sabe que agora no final do ano começa aquela etapa de vestibular, aquela tomada de decisão super cedo, de que profissão eu vou seguir, de que carreira eu vou... O que você traz aí né, para quem quer começar, para quem quer entrar na área de inovação, nas áreas de exatas, para quem quer fazer alguma coisa voltada, né, a essas áreas? O que você deixa de conselho, de inspiração, de mensagem para elas? Realmente precisa estudar, né? Estudem! Você pode falar olhando para mim. Estudem! Isso, essa mensagem a gente destaca. E não é estudando um vídeo do YouTube que você vai ter conhecimento
suficiente aí para seguir aí com seus sonhos, né? Você precisa realmente estudar, fazer uma formação sólida para você conseguir construir as coisas, né? Eu acho que eu sei do que você está falando, de que as pessoas estão questionando muito essa parte acadêmica, né? Então, assim, você não pode nunca desistir do seu sonho, mas você tem que consolidar, né? Com toda essa parte acadêmica, esse estudo, e também trazer experiências das pessoas que têm. Isso é super importante também. Porque, como eu disse para você, se eu fizesse isso lá na minha época de faculdade, não teria dado certo, né? Isso é muito importante. Então, a experiência, porque eu não tinha olhar de governança suficiente para poder fazer um plano de negócio, para poder fazer um processo dentro da empresa, para poder apresentar um plano bem feito para uma empresa de grande porte, que é referência de qualidade, processos, e, né, como a Petrobras, por exemplo. Então, você tem que trazer a experiência de fora, não é contratando, mas é fazendo um benchmark, é conversando com essas pessoas, né? E você precisa ter tudo muito sólido para dar certo. Você tem algumas pessoas que despontam de outras formas, mas quantas em 1 milhão, entendeu? Então, eu acho que nesse detalhe, Fê, eu ouvi muito, né, dentro da cadeira de tecnologia, eu ouvi muita gente dizendo assim, mas Steve Jobs, mas Bill Gates, mas não sei o quê. Eu falei assim, gente, eles largaram Harvard. Exato. Passa em Harvard, depois você larga. Depois você larga. Concordo. Vamos nessa ordem, né? Assim, eles chegaram e eles largaram por outras questões, né? Porque, assim, o processo deles foi muito acelerado para aquilo que eles estavam vivendo ali. Mas não quero dizer que eles não estudaram para chegar onde eles chegaram. Eles estudaram muito. Então, passa em Harvard, primeiro semestre, cansei disso, não vou seguir, ok, largue. Mas primeiro passe. Primeiro passe. Né? Com certeza. Fê, acho que a gente vai para nossa despedida. A gente está aqui num papo muito gostoso. Obrigada. Adorei também. Muito boa a conversa. Adorei Obrigada conhecer aqui o espaço de vocês. Parabéns aí pelo novo podcast. E a gente viu que a gente tem muito em comum, né? Com certeza. A gente agradece a Lende pelo espaço. Lende Haiti, obrigada mais uma vez por conceder esse espaço para que mulheres brilhantes nas carreiras de exatas possam estar aqui. Fê, pedi para você deixar uma mensagem aí final para quem está assistindo a gente e, obviamente, convidando outras mulheres a sentarem aqui para bater esse papo e para as meninas estudarem e seguirem a carreira de exatas. É isso, né? Hoje em dia está tudo tão transformador, então hoje todo mundo pode sonhar, pode concretizar. Então, não desistam dos sonhos, vão atrás, se estruturem para isso e façam acontecer. Não tenham medo, né? Não tenham medo, faça acontecer. Hoje em dia as mulheres estão muito fortes e é muito legal a gente poder abrir esse espaço e conversar sobre isso e inspirar outras mulheres. E eu também continuo dizendo, conversem com outras mulheres sobre trabalho e carreira, porque isso é muito, muito rico. Exato. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio do Lende Delas. Obrigada, Fê. Eu que agradeço.